todo mundo de cabeça inchada, mas tem uma notícia boa aqui. O Marrone tá de saída do Fluminense. Aparentemente, essa saída pode acontecer antes do que a gente esperava. A matéria é do GE. Globo, mas eu aqui sou do Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, tá? Dá essa moral aqui pra gente. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo aqui, isso é muito importante nos seus grupos de WhatsApp, porque assim, depois de uma derrota num Fla-Flu, pelo menos uma notícia feliz, né? Tá aí, uma notícia feliz. Marrone aparentemente está saindo do Fluminense. Como eu falei, a notícia ela foi divulgada primeiramente pelo GE. Globo, mas a gente vai tratar dela aqui agora olhando pelo OneFootball. É uma das paradas que eu falo que o OneFootball tem e que você pode fazer o download do aplicativo. Que parada é essa? É aquela história de todas as notícias Fluminense, você fica antenado de tudo de Fluminense no aplicativo. Tem um link aqui embaixo na descrição e tem, é claro, aqui embaixo também, aqui do lado também um QR Code para você poder escanear. Então a gente vai ler aqui a notícia no OneFootball. Coritiba tem interesse na contratação do atacante Marrone, que está emprestado ao Fluminense. Vamos dar uma lida aqui, ó. A gente vai lendo junto para a gente poder ir comentando. Chegando agora em abril, os clubes brasileiros estão acelerando as suas negociações para poderem contar com seus novos reforços nos grandes jogos deste mês. O Coritiba é uma dessas equipes. O time do Coritiba... Nesse domingo foi confirmado pelo GE que o Coxa tem interesse no atacante Marrone, que está emprestado pelo Midtjylland, da Dinamarca, para o Fluminense. A diretoria alviverde conversa com os dinamarqueses que tem interesse... Que tem interesse em vender o jogador, ou seja... Isso aqui é o que a gente no jornalismo chama de lead, né? Que é o primeiro parágrafo onde você responde quem, quando, onde, como, porquê, quem, o que, onde, como. Dani, são 6 perguntas. 3P, QPO. Você responde essas perguntas todas. Você responde quem? Marrone. O que? Pode ir, perdão, aí você tocou o WhatsApp aí. O que? Pode ir porque tem interesse, o Coritiba tem interesse nele. Como essa transferência pode acontecer, aonde, enfim. Então aqui tem um resumão. Dentro do resumo aqui, a gente já vem a novidade de que o Midtjylland quer vender o Marrone. Será que não era boa a gente comprar, não? Sacanagem. Tá, óbvio que é sacanagem. Mas sobre o Marrone, eles querem vender e o Coritiba tem o interesse na compra. A dúvida é, o Coritiba tem bala para comprar? Vamos vendo aqui. Segundo as informações, o plano do Coritiba é que o atleta chegue em definitivo. Porém, o clube paranaense está conferindo se conseguirá regularizar o reforço nesta janela. Na última semana, a CBF aumentou o período de contratações nacionais para 20 de abril, mas para reforços internacionais segue até esta segunda, dia 3 de abril. Para não ter nenhum problema, o Coxa tentou contatar a FIFA sobre o assunto, mas ainda não teve resposta. O que aconteceu, só para vocês entenderem? A janela fechava nessa semana, janela de transferências internacionais, ou seja, para chegar jogador no Brasil internacionalmente e nacionalmente, todos os clubes não poderiam contratar jogadores depois do dia 3 de abril. Só que o que aconteceu? Essa janela foi mal feita, porque as finais dos campeonatos estaduais são no dia 9. Você pega o Água Santa, por exemplo, de São Paulo, que está jogando a final contra o Palmeiras, é um clube que ao longo do ano, é mais interessante para os jogadores que estão se destacando na Água Santa se transferirem para o Ituano, que joga a Série B do Brasileirão, se transferirem para o Sport, para o Cuiabá, para jogarem divisões acima. Só que se eles se transferissem para esses clubes, eles não estariam jogando a final do Campeonato Paulista. E aí, se o Volta Redonda vai para a final do Carioca, o Lelê, por exemplo, precisaria, entendeu? Tudo isso precisaria. Então a CBF atrasou a janela nacional até o dia 20 para que esses jogadores que estão dentro do estadual possam jogar pelas suas equipes no estadual e depois serem transferidos. No caso do Lelê, ele veio antes que o Volta Redonda foi eliminado. Só que aí ficou a dúvida pro Coritiba, que ele é internacional ou nacional? Porque o Marrone tá no Fluminense, mas ele não vem eu acho que assim, tá bem claro de que é transferência internacional, tá? Porque o Marrone não vai do Fluminense pro Coritiba.
Ele vai sair do Fluminense voltando pro Midtjylland e do Midtjylland ele vai pro Coritiba. Acho que o entendimento da FIFA deve ser esse mesmo, infelizmente. Aí aqui vem alguns números, né? Pelo Fluminense e tal, as informações. Detalhe, tá? Por que eu falei sobre bala na agulha? Pra começar, não tá aí na matéria, o Fluminense pagou 500 mil euros, tá pagando parcelado 500 mil euros pelo empréstimo do Marrone. 400 mil euros, perdão, 400 mil euros pelo empréstimo do Marrone, tá aí na tela aí. Isso dá mais ou menos, um pouco mais de 2 milhões de reais. Se o Fluminense paga parcelado e o Midtjylland pede o jogador de volta, deve haver uma conversa justamente para que o Fluminense pare de pagar as parcelas e esse valor seja reduzido. Por isso, bom, se ele for para o Coritiba, além da gente ter um jogador que não vem rendendo e que já nem foi relacionado para o último jogo, é bom a gente não ter, beleza? Primeiro ponto então é esse. Se ele for, a gente não deve pagar o valor completo do que a gente pagou pelo empréstimo, porque a gente não usaria o tempo inteiro. Segundo, quando eu falei de bala na agulha do Coritiba, é o seguinte, a opção de compra que o Midtjylland estabeleceu na negociação com o Fluminense foi de 4 milhões e meio de euros. Se botar aí hoje, dá 25 milhões de reais, como diz a matéria. O Coritiba tem 25 milhões de reais? Ou melhor, o Coritiba pagaria 25 milhões de reais pelo Marrone, porque, vá lá, aí agora a gente já começa aqui na parte da opinião também. É óbvio que o Marrone, quando chegou, eu fiz o raio-x dele e falei, olha, ele jogou bola. Ele já jogou bola, mas não vem jogando. Tanto que tá voltando da Europa pro Fluminense. Mas ele era promissor e ele já jogou bola. E ele veio pro Fluminense e ele não jogou bola. Assim, vamos lá. Ele não rendeu no ano passado, mas aí meio do ano, a gente falava modo John Arias, né? O cara chega no meio do ano, é difícil se adaptar e etc. Nesse início de ano, foi amplamente noticiado de que ele treinou, fazia bons treinos, rendia no treinamento com o Fernando Diniz, entrou nos jogos e não rendeu. Marrone tem mais cartões vermelhos do que boas jogadas pelo Fluminense. E ele só tem um cartão vermelho. Não é que ele foi expulso 30 vezes, ele só tem um cartão vermelho. Então assim, Marrone não rendeu no Fluminense e ele desce um degrau a mais. Óbvio que o Midtjylland tem interesse na venda. O cara veio pro Fluminense e ele não rendeu, ele tá fora de relação. Só que eu acho muito difícil o negócio ser concretizado da forma como ele se apresenta hoje. Qual é a forma que ele se apresenta hoje? O Coritiba precisaria regularizá-lo até segunda-feira, até amanhã. O Coritiba teria que negociar essa compra do jogador, o que é complicado, porque né, você tem ali a negociação dos valores, etc. Então, essas duas questões eu acho muito difícil desse negócio ser concretizado. Qual que é o outro lado que eu acho que faz com que, olha, olhando aqui, esse negócio pode estar encaminhado? O Marrone não ter sido relacionado ontem, nesse sábado contra o Flamengo. Ah, Gabriel, mas ele vem jogando mal. Sim, mas o Fluminense levou 2 goleiros. O Marrone é um cara que vinha sendo relacionado direto. Então, assim, ele tá fora da relação. Eu até na hora falei, cara, ele tá fora do Fluminense, né? Tá fora. Aí vem a notícia depois do Coritiba interessado. Torço pra que vá. Assim, o Marrone, eu acho que é um dos jogadores que, se eu não tivesse feito o raio-x dele, falando sobre o Vasco, sobre a passagem dele no Atlético Mineiro, eu provavelmente estaria aqui falando que o Marrone foi um dos piores jogadores que passaram pro Fluminense em todos os últimos anos. Mas eu não vou falar isso do jogador, eu vou falar da passagem. Marrone é um dos piores atacantes que passaram no Fluminense nos últimos anos. No Fluminense, pelo que fez no Fluminense, putz. Porque é aquilo que eu falei, ele já jogou bola. Mas a impressão que eu tenho é de uma preguiça, talvez, não sei. É um conformismo. E a gente sabe que se tem um tipo de jogador que não joga com o Fernando Diniz, é o jogador conformado. Marrone teve muitas chances do Fluminense para render, não rendeu, e acho que torço para essa negociação com o Coritiba funcionar porque a gente economiza. Mas se não funcionar e não acontecer, muito provavelmente vai ficar encostado até o meio do ano também. Quando no início do ano se aventou uma possível renovação, eu falei essa questão do John Arias, falei, olha, já teve jogador que veio, passou 6 meses, não jogou bem, e aí a gente manteve o cara mais tempo, etc, ele rendeu no ano seguinte. Mas vocês podem buscar o vídeo lá, eu não faria essa renovação, não. Eu acho muito arriscado, acho que a chance de dar certo é muito grande. Ele não rendeu nada, mas óbvio, se eu esperar ele render para renovar, enfim. No final das contas, ainda bem que a renovação não foi aceita nem pelo Midtjylland, o novo empréstimo, né? Era a renovação do empréstimo. É isso, vamos torcer pra gente ter novidades. Nessa segunda-feira eu viajo para Lima, no final da tarde, e vou tentar apurar algumas coisas também. Acho que o Fluminense vai de voo fretado.
Então não encontrarei eles lá no Galeão, não vão no mesmo voo que eu, nem nada disso. Então fica até difícil de trocar uma ideia ali com as pessoas. Mas enfim, se quiser baixar o OneFootball, o link tá aqui embaixo na descrição, você vai ter bastante informação na tela do seu smartphone. Tamo junto, até a próxima. Valeu!